Olá, eu sou Maria do Rosário, eu sou professora, mestra em Educação e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu estou no 5º mandato de deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores e fui ministra da Secretaria de Direitos Humanos no primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff, um governo do Partido dos Trabalhadores. E sou uma militante dos direitos humanos e da causa feminista. Esta aula tem como objetivo explicitar que a conquista dos direitos humanos das mulheres é fruto de um longo processo de luta de mais de 2 séculos, nos quais se conquistou visibilidade às desigualdades entre homens e mulheres e se desenvolveu e consolidou um conceito que tem sido muito atacado, mas que é muito adequado à nossa questão como mulheres, o conceito de gênero, que é articulador do enfrentamento às violações dos direitos humanos das mulheres. Como a nossa aula versa sobre o processo de luta das mulheres ao longo da história, as nossas lutas, entre os muitos caminhos possíveis e válidos, escolhemos aqui para debater com vocês a trajetória dos direitos humanos das mulheres. Para iniciar, é importante situar o contexto em que nós estamos falando. Nós vivemos um momento particular de riscos à democracia, em que os direitos humanos vêm sendo violados. Há retrocessos quanto às conquistas obtidas nas últimas décadas no Brasil, quando floresceu uma democracia e ampliou-se a esfera pública. Uma democracia que, aliás, no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, foi ampliada da dimensão política, do direito de voto, da dimensão civil, para o direito realmente de existência, de existir, direitos econômicos, sociais, culturais, direitos ambientais. O golpe de 2016 interrompeu uma trajetória de crescentes conquistas no reconhecimento das desigualdades sociais no Brasil, e em especial as desigualdades de classe, de gênero, de raça e etnia, que se compõem no nosso país de uma forma perversa a retirar direitos das mulheres. A entrada de um projeto ultraconservador e ultraneoliberal na presidência da República, além de autoritário, é perverso com toda a população, mas é especialmente perverso com as mulheres. Todas nós sabemos disso. Esse projeto pressiona para reverter uma tendência de empoderamento das mulheres, naturalizando as violações e promovendo uma sociedade onde a cultura predominante, reforçada agora pelo atual governo, é machista, é violenta. Isso nos desafia. Minhas amigas, meus amigos, nos desafia a lutarmos ainda mais. As conquistas das mulheres brasileiras, elas resultam de um século de lutas pela educação, por chegar ao direito à educação, pelo direito de voto, pelo trabalho, para que não tivéssemos que ter a autorização de ninguém para sermos quem nós somos. Enquanto no mundo acontecia nos anos 60 e 70 o florescimento de muitas lutas das mulheres, no Brasil nós vivíamos uma ditadura. E foi muito importante a presença das mulheres na luta contra essa ditadura, organizando a defesa da anistia, enfrentando o regime militar. Aí tem Dilma Rousseff, tem Eleonora Mennicute, a quem eu homenageio, mas tem quantas e quantas companheiras lutadoras da causa da democracia. Da década de 70 em diante, essa luta articulou, portanto, bandeiras pela democracia e contra o regime autoritário, com uma agenda de igualdade de direitos das mulheres, de direitos sexuais das mulheres, de afirmação de direitos fundamentais das mulheres. Essa luta, que é também feminista, culminou com a Constituição Federal de 1988. Na Constituição, o principal aspecto é o reconhecimento, para nós mulheres, da igualdade entre mulheres e homens, entre homens e mulheres. Definiu formalmente ali a igualdade entre os sexos e definiu também uma especial proteção quanto à violência no âmbito doméstico e familiar, o que abriu a porta para que outras conquistas pudessem acontecer. Hoje, a nossa luta consiste em não permitir a continuidade do desmonte das políticas públicas e enfrentar as concepções conservadoras que pretendem nos colocar como mulheres brasileiras em um modelo que só enxerga uma perspectiva tradicional de família. E essa perspectiva certamente não é aquela que nós exercemos como chefes de família, como mães com os nossos filhos, avós, nos relacionamentos homoafetivos. Enfim, nós, como mulheres, somos aquelas que queremos que a sociedade avance. Uma concepção fascista
que utiliza a fé das pessoas, um viés religioso, que vai no sentido contrário aos avanços sociais e políticos ocorridos em todo o mundo, é preciso que esta concepção seja enfrentada no Brasil. Nós, mulheres, temos um papel protagonista nesta luta. E é a luta pelos direitos humanos das mulheres que reafirmam que nós somos sujeitas de direitos. Vamos falar agora dos direitos que inicialmente eram considerados direitos do homem e as conquistas e lutas que nós tivemos para fazer com que esses direitos fossem direitos humanos, portanto, direitos igualmente das mulheres como cidadãs. A história dos direitos das mulheres nos coloca num período que mudou a história da própria humanidade e a nossa luta faz parte disso. A Revolução Francesa é um episódio que durou, em termos temporais, cerca de 10 anos, de 1789 a 1799. Mas a base filosófica dessa revolução, as ideias do iluminismo, foram tornadas um movimento político e cultural que, desde lá, estabelecia uma ruptura com o paradigma vigente de fé, exclusivamente de fé, e de controle religioso sobre a vida, sobre o Estado, para produzir uma noção adequada à razão. A gente vai falar agora de como os direitos que eram chamados direitos do homem foram transformados, e houve uma luta incrível para que se transformassem em direitos humanos, o que inclui também nós, mulheres, direitos das mulheres, seja direitos humanos das mulheres, seja a nossa condição de cidadãs no âmbito de cada Estado nacional, na nossa relação com o Estado. A história dos direitos das mulheres nos coloca num período que mudou a história da própria humanidade, a Revolução Francesa. O episódio em si durou cerca de 10 anos, de 1789 a 1799. Mas a base filosófica dessa revolução, as ideias trazidas pelo iluminismo, um movimento político e cultural que propunha a ruptura com o paradigma vigente, que era da fé, exclusivamente da fé, do controle religioso sobre o Estado, sobre as pessoas, sobre o poder judiciário, sobre tudo, para adotar-se uma noção de razão. Neste sentido, a Revolução Francesa é considerada como uma ruptura com o que ficou conhecido como Idade das Trevas, o período medieval caracterizado pela servidão, mas onde também ocorreram muitas lutas sociais. Na Revolução Francesa, vence o projeto de república e a burguesia se fortalece como classe dirigente. Isso influencia grandes parcelas do mundo a assumirem o liberalismo como uma ideologia que, na época, significava uma dimensão revolucionária, o rompimento com as leis monárquicas, com o absolutismo, e que propunha o desenvolvimento das forças produtivas que levou ao próprio capitalismo. Nisso, o liberalismo político e o capitalismo se compõem de uma forma em que, muitas vezes, a dimensão do próprio capitalismo e a exploração capitalista virá a anular princípios liberais. O documento político que marca este momento é a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Não soa bem no ouvido da gente esse negócio de Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Pois, mas foi com esse nome que ela tornou-se um paradigma sob o lema da igualdade, liberdade e fraternidade. Mas quanto ao ambiente social e cultural vivido na França e em toda a Europa na época, eu vou dizer para vocês uma frase que era comum nesse período, final de 1700. O homem público é uma honra, a mulher pública é uma vergonha. Ouvindo hoje, talvez até alguns continuem lá pensando que estão em 1700, repetindo esses absurdos. Bom, justamente por isso, o surgimento de um movimento de mulheres revolucionárias nessa época foi tão importante. Essas mulheres lutaram com armas, mas também com discursos políticos. E isso significou uma grande novidade. Antes delas, muitas mulheres haviam lutado em toda a Europa, especialmente no final da Idade Média, quando as perseguições foram terríveis. A Inquisição, as mulheres eram chamadas de bruxas, feiticeiras, simplesmente por conhecerem as ervas, aquilo que fazia com que as pessoas melhorassem. Também pela repressão
além dos seus saberes, a sexualidade feminina, além do controle em si das mulheres. A reação a este movimento persecutório não conseguiu o mesmo impacto daquele ocorrido na Revolução Francesa. As mulheres reagiram, mas as pessoas conhecem pouco essa parte da história. No entanto, eu creio que é uma obrigação da gente também recuperar que as revolucionárias francesas foram organizadas por importantes líderes. A mais destacada, Olympe de Gouges, uma mulher de origem popular que defendia a República e se opunha à política colonial e escravista praticada pela França, Inglaterra e outros países. E ela também defendia a igualdade de direitos entre os sexos. Ela questionou a ideia de que a declaração fosse dos direitos do homem e colocava as mulheres num patamar de também dirigentes da Revolução. O seu trabalho consistiu em ir para frentes de batalha, estava chamando as mulheres, discursar em público, apoiar campanhas, mas no dia seguinte, a vitória da Revolução, as mulheres foram mandadas de volta para casa. Elas participaram das lutas, mas os revolucionários decidiram que elas deveriam estar em casa depois da Revolução. Elas foram consideradas uma ameaça à ordem pública, porque faziam manifestações que eram barulhentas pelos direitos. A ordem de recolher é uma senha para que juntas elas viessem a escrever o manifesto Declaração dos Direitos das Mulheres Cidadãs, em que apontam uma contradição entre a Declaração dos Direitos do Homem e a exclusão das mulheres do direito a uma vida pública. O documento feminista, em certo ponto, traz no seu texto que, se podemos ir ao cadafalso, podemos subir às tribunas. E é isso que Olympe de Gouges diz aos revolucionários, às revolucionárias, à França e ao mundo em 1791. Muitas líderes, inclusive ela, estiveram na prisão. Olympe de Gouges foi decapitada, lutou pela Revolução, mas foi decapitada. Muitas mulheres foram enviadas aos hospícios como loucas, ao confinamento familiar, aos conventos. Apesar dessa violenta derrota, desse ataque terrível à vida das mulheres que lutavam e que queriam desfazer essa noção de poder absoluto masculino, esse episódio estabeleceu uma nova página da nossa história como mulheres, em que as mulheres disputam, no centro do poder, o direito a usufruir da condição de pertencentes a uma mesma humanidade. Em toda a Europa e mesmo no Brasil, houve repercussões dessa rebelião feminista com a tradução livre de várias obras que da Europa chegavam até aqui para que as mulheres pudessem, enfim, conhecer e eram lidas escondido. Entre essas obras, eu quero citar uma de Nísia Floresta, Reivindicação dos Direitos das Mulheres e a Injustiça dos Homens. Essa mulher tão especialíssima, ela escreve um libelo contra a sociedade patriarcal e defende a educação como centro da ação feminista, como centro da nossa libertação como mulheres. Essas que foram consideradas uma ameaça à sociedade estabeleceram, portanto, um novo patamar, um patamar civil, uma denúncia da separação necessária entre as esferas pública e privada, mas que, na verdade, as mulheres não poderiam ficar restritas, presas à esfera privada, como se coisa fossem, como se objetos fossem, sob propriedade dos homens, maridos, pais. E era muito difícil fazer essa luta nos idos do século XVIII, XIX, do próprio século XX. Apesar da existência de muitas outras que identificaram a desigualdade e lutaram por direitos ao longo dos séculos, essas mulheres deixaram, neste período, um legado para todas nós, um legado de luta. Suas mortes têm significado, porque queriam calá-las. E elas seguiram. E elas espalharam pelo mundo porque tinham um programa e uma ação definidas. Daí se considera que em Olympe de Gouges e nesse movimento está o nascedouro do feminismo. A luta pela educação e pelo direito de votar e ser votada marcaram também uma etapa importante, a etapa seguinte na defesa dos direitos das mulheres e na nossa história como mulheres, tendo como símbolo principal, que nós já conhecemos,
as sufragistas na Inglaterra, nos Estados Unidos e também no Brasil, como Berta Lutz. Os direitos humanos das mulheres vão sendo desenhados no curso das nossas batalhas, em todos os tempos, as nossas lutas. Para tratarmos da luta contemporânea dos direitos humanos das mulheres e pelos direitos humanos das mulheres, é importante tratarmos no século passado da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, que produziram enormes fraturas sociais, milhões de perdas de vidas, desolações, destroços, deixando aos países que compuseram a aliança contrária ao nazifascismo o desafio ético-moral de elaborar um pacto humanitário. A escritora judia Hannah Arendt, intérprete dessa época, pergunta como pode a humanidade produzir uma quantidade absurda de cadáveres sob a mais dura perversidade, com tanto terror, e qual seria a saída para a humanidade de forma a elaborar um projeto de sociedade democrática, altamente cívica, que ao mesmo tempo respeite o pensamento individual e a ação coletiva. Porque Hannah Arendt identifica a banalidade do mal. O surgimento da Organização das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 vem em resposta a esse estarrecimento, a essa indignação, a este sofrimento coletivo que as guerras produziram. Com 30 artigos, a declaração parte do reconhecimento de que a humanidade foi capaz de promover a barbárie e que o respeito à liberdade e à justiça são direitos inalienáveis e a humanidade deve ser capaz de produzi-los também. Todas as pessoas, sem distinção, são consideradas detentoras de direitos humanos, sendo a vida o maior desses direitos. São direitos humanos a liberdade, a igualdade, a dignidade, o direito a ter direitos. Todas as pessoas são dotadas de razão, não se justifica nenhuma distinção por nenhum critério. A vida em liberdade e a segurança pessoal, a não escravidão, não tortura, a prisão indigna e degradante. A declaração ainda defende o direito de uma personalidade jurídica a cada pessoa e o acesso à justiça, o direito de ir e vir, interna e externamente ao seu país, e a nacionalidade. Afirma que o casamento é fruto da aceitação entre as partes. Qualquer união deve ser fruto da livre aceitação entre as partes e que todas as pessoas têm direito a uma família, têm direito à propriedade e têm direito a crenças, assim como a estarem reunidas, participar e dirigir o seu país e exercer funções públicas, votar em eleições livres. É considerado um direito humano. A seguridade social, o trabalho digno, suficiente para si e para sua família, salários iguais entre pares, lazer, educação, cultura, acesso à ciência, a maternidade e a infância ganham prioridade e todos e todas devem cumprir seus deveres para com a comunidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, é óbvio, trata de direitos de homens e mulheres, de todas as etnias, de todas as identidades e orientações sexuais, de todas as pessoas, independentemente da nação em que nasceram, da sua condição de classe. Bem, mas, na prática, a condição das mulheres é marcada por desigualdades. E para que as mulheres fossem consideradas também dentro dessa declaração, toda uma luta cultural e política também foi empreendida ao longo desse período. Pois colocar todas e todos sob o mesmo guarda-chuva da declaração foi importante, mas não necessário para explicitar as construções culturais de gênero como elemento das relações de poder que prejudicam a igualdade de direitos entre mulheres e homens. É por isso que, mesmo com a Declaração Universal, ao longo dos anos vindouros, as mulheres lutaram para a garantia do reconhecimento da sua especificidade como mulheres, da violência marcada pela desigualdade de gênero, uma desigualdade constituída no âmbito da cultura das sociedades, que acaba instituindo diferentes lugares entre homens e mulheres. Na verdade, o que estava colocado desde o início, lá, por Olympe de Gouges, continuava aqui estabelecido. O nosso espaço não é o espaço privado. Nós temos direito ao espaço público. E é por isso que, em 1970, as Nações Unidas, com a pressão da sociedade e das mulheres do mundo inteiro,
estabeleceram o Ano Internacional da Mulher e uma década para a defesa dos direitos das mulheres, entre 1975 e 1985. O objetivo era desvelar a real situação das mulheres no mundo e comprometer os Estados-parte com medidas para reduzir e enfrentar as desigualdades. Inicia-se, portanto, uma disputa no ciclo social da ONU, quando se elabora o arcabouço jurídico internacional dos direitos humanos. Qual realmente é a igualdade que deve ser estabelecida para as mulheres em relação aos direitos dos homens? Como os Estados nacionais devem agir em relação às mulheres? Como enfrentar-se a violência de gênero? Como garantir que na educação, na saúde e no poder estivéssemos em um lugar de igualdade? Certamente que nem todos e todas queriam isto, mas as lutas das mulheres e as lutas feministas exigiram que as mulheres estivessem num lugar de igualdade. E por isso tratados e convenções dão a alma do sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Os direitos humanos das mulheres começam a ser afirmados e anunciados. Em 1975 ocorre o Ano Internacional da Mulher e a cada 5 anos novas conferências mundiais sobre a mulher. No México, Copenhague, Nairobi, elas vieram acompanhando debates e compromissos dos Estados-parte da ONU para o enfrentamento das violações que os movimentos de mulheres de todo o mundo vinham apontando, mesmo que os Estados nacionais, que os governos, ficassem diminuindo e não mostrassem em público a existência dessas violações ou não reconhecessem as violações existentes no ambiente doméstico ou na sociedade, nos espaços de poder, como violência contra as mulheres. O resultado mais importante foi a aprovação da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação à mulher, a Convenção CEDAW, em 1981. Ali foi instituído um comitê como responsável para avaliar o cumprimento deste e dos outros tratados em cada país que assinou esses tratados. E o Brasil torna-se signatário desta convenção em 1984, tendo que passar a cumpri-la como uma obrigação, porque assinar um tratado faz com que ele passe a ser uma obrigação interna dos governos, do Estado, para com as mulheres deste país, com as brasileiras de todas as idades. O que acontecia com o movimento de mulheres no Brasil neste momento? Olha, no Brasil, como nós sabemos, os movimentos de mulheres estavam na luta contra a ditadura. Como afirma a advogada Leila Linhares, que participou dessa trajetória, a existência de organizações e movimentos de mulheres foi um fator decisivo para que viesse a se constituir o que se chama de um sujeito coletivo, para alargar o campo democrático. Sem as mulheres, não haveria o enfrentamento à ditadura que aconteceu. Este movimento foi articulado com uma luta muito grande pela democracia, com a luta pela igualdade, o fim das discriminações das mulheres, levando à Assembleia Nacional Constituinte de 88 uma plataforma de igualdade. Aqui dentro da Câmara dos Deputados, onde eu estou gravando este vídeo, existiu o lobby do batom, junto com uma bancada feminina. E essa bancada realizou um histórico trabalho. Entre estas mulheres, eu destaco e aplaudo Benedita da Silva, que além do tema feminista e das mulheres, Benedita carregava o tema da igualdade racial e foi, sem dúvida, naquele momento, uma mulher importantíssima para todos os direitos que estão escritos na Constituição. Sobretudo, a igualdade constitucional entre os sexos. E ainda, agregar um artigo que diz que as relações intrafamiliares são uma responsabilidade pública quando elas se desarticulam e se transformam em violência. Assim, estava dada a largada para uma outra luta decisiva em âmbito nacional e internacional. No âmbito internacional, a Conferência de Direitos Humanos de Viena, em 1993, tomada pelas mulheres, teve um brado fundamental. Sem as mulheres, os direitos não são humanos. Os direitos das mulheres são direitos humanos. Era preciso, portanto, avançar sobre aquilo que em 1948 foi tratado, que era, enfim, haviam constituído direitos humanos de um modo geral, mas as mulheres ficaram fora
da garantia dos direitos humanos, porque não havia um diagnóstico adequado sobre a violência de gênero. Bom, essa luta, portanto, em 1993, se transformou num documento integral sobre violência de gênero contra mulheres e meninas. E dentro do Brasil, como no mundo inteiro, a tipificação e descrição destas violências foi uma medida importantíssima contra a violação. Bom, além disso, começa a existir a ideia clara de que os estados devem prevenir e punir, responsabilizar os crimes contra as mulheres. A partir da seguinte escrita: os direitos das mulheres e das meninas são parte inalienável e indivisível dos direitos humanos. Para que tais documentos internacionais fossem adotados, um fator fundamental foi a adoção, dentro de cada país, de conceitos de gênero e de relações de gênero. Este marcador foi fundamental para definir o que era desigualdade e serviu de ferramenta de análise sobre as relações de poder e das discriminações culturalmente construídas, não mais relacionadas ao sexo biológico. Nós não somos mulheres porque temos um corpo feminino, ou alguém é um homem porque tem um corpo masculino. Não se trata da biologia, não são os nossos hormônios, não é a nossa forma, enfim, de existir do nosso corpo, mas é também, para além desta condição, a dimensão cultural. É nos tornarmos mulher, é sermos mulheres. Essa inclusão, esse conceito incluso num documento internacional de direitos humanos transformou a Conferência de Viena, na Áustria, num marco dos direitos humanos das mulheres e também na adoção do enfoque de gênero. Os desdobramentos dessa conferência são notáveis, pois inspiram a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação à Mulher, de Belém do Pará, e inspiram até mesmo a Lei Maria da Penha, uma conquista de todas as mulheres brasileiras que, enfim, se afirmou ao longo dos governos do PT. A nossa luta no Brasil ganhou um impulso muito grande com as mulheres que participaram destes movimentos globais, esses movimentos internacionais de direitos humanos das mulheres, mas que também aqui, no dia a dia, no cotidiano, na luta feminista, nas associações, nos movimentos, e perpassando os sindicatos, os espaços de poder, historicamente masculinos, nunca pararam de lutar, nunca pararam de afirmar a sua condição e a sua liderança. Esse ambiente favorável para as mulheres foi reforçado a partir da Constituição de 1988. Como vimos, a partir da Assembleia Nacional Constituinte, com um projeto democrático que foi conquistado como vitorioso, mesmo com todos os seus limites, mas que abriu janelas de democracia, nós passamos a afirmar o respeito aos direitos das mulheres como um direito igualitário aos direitos dos homens. O principal aspecto da Constituição é trazer a igualdade jurídica entre homens e mulheres, a igualdade para todos os efeitos, no seu artigo 3º, que é uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Nenhum parlamentar pode recolher assinaturas para retirar isso da Constituição. Somente uma nova Constituinte. Mas se depender da gente, isso não é apenas cláusula pétrea na Constituinte. Tem que ser cláusula pétrea na vida das pessoas. Igualdade significa nenhuma violência. Igualdade significa direitos iguais no trabalho, na educação e em todos os ambientes e no poder. Além do artigo 3º, o artigo 226 trata da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso. Em 2 parágrafos, anuncia a garantia fundamental à igualdade. Como princípio norteador, o parágrafo 7º assegura o planejamento familiar como um direito. E no parágrafo 8º, a proteção contra a violência no ambiente familiar. Estes dispositivos constitucionais abriram realmente as condições para que nós avançássemos na Lei Maria da Penha, na Lei contra o Feminicídio e em leis para que tenhamos instrumentos para enfrentar as desigualdades que promovem a violência. O processo de democratização do país é também o trajeto de ampliação das conquistas das mulheres brasileiras, desde os anos 80 até os dias atuais. A denúncia da violência doméstica criou uma série de movimentos por políticas públicas que no Brasil
foram estabelecidas como políticas inovadoras aqui e que inspiraram políticas mundiais. Entre elas, no início de toda essa jornada, as delegacias das mulheres. Essa indicação para a legislação nacional também estabeleceu normas específicas que frutificam nas 2 primeiras décadas deste século, quando o Partido dos Trabalhadores chega à presidência da República. É a partir do conceito de direitos humanos das mulheres e em defesa da ampliação da cidadania das mulheres e compreendendo que a liberdade das mulheres liberta a todos e todas, liberta os homens, inclusive, que foram realizadas as conferências nacionais de políticas para as mulheres no Brasil, originando os planos nacionais de políticas para as mulheres. Em paralelo a essa movimentação, foram realizadas as conferências de direitos humanos, onde, em conjunto e intersecção nos temas de gênero, outros temas também foram sendo tratados, assim como conferências pela igualdade racial, as conferências que trataram da dimensão dos direitos das pessoas com deficiência, as conferências de saúde. Então, as nossas conferências como mulheres trataram da dimensão de gênero. Mas o mais importante nos governos do Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, é que o tema de gênero, a igualdade de gênero, perpassou as políticas governamentais como um todo. No enfrentamento à pobreza, garantindo o cartão da renda do Bolsa Família para as mulheres, valorizando as mulheres como chefes de família, garantindo a terra como um direito da mulher trabalhadora rural, em igualdade de condição ao homem, a propriedade, portanto, garantindo o financiamento, tratando dos direitos das mulheres como políticas, enfim, de todas as áreas, e observando de modo especial o tema e a noção de que algumas mulheres sofrem, com a desigualdade de gênero, de forma articulada, uma violência étnico-racial. São as mulheres negras, marcadas na sua história pelo escravismo, pela violência de todos os tipos, as mulheres indígenas, as migrantes, de um modo geral. As políticas, portanto, destinadas a examinar os crimes cometidos pelo Estado contra os seus cidadãos e cidadãs, também identificaram um contingente expressivo de mulheres que sofreram toda forma de violência ao longo dos anos, violências que não foram superadas. Violências políticas, violências econômicas, violências sociais, mas violências também físicas, psicológicas, sexuais, colocadas no âmbito das relações de gênero. No Congresso Nacional, várias comissões parlamentares, incluindo a CPMI de enfrentamento à exploração sexual contra crianças e adolescentes, foram instituídas. Essa CPMI, eu trabalhei, enfim, como relatora, e ela foi extremamente importante em um aspecto. Ela conquistou modificar o título 6º do Código Penal, que tratava os crimes sexuais como crimes contra os costumes, ou seja, diante do estupro, quem era ofendido era o marido ou o pai, porque o estupro era um crime contra a moral, contra a honra, e não um crime contra a pessoa. Pois bem, das nossas mãos, do nosso trabalho, como mulheres feministas, nesse Congresso Nacional, articulado à sociedade civil, nós conquistamos retirar do Código Penal a ideia de mulher honesta, de que só mulher honesta devia ser protegida, porque quem definiu que era mulher honesta era o delegado, em geral era um homem, era um juiz, em geral era um homem, que o padrão de mulher honesta, nós sabemos, que sempre serviu no sentido de afirmar a desigualdade e a nossa liberdade sexual, do nosso corpo, da nossa existência, do comprimento da saia, do cabelo, do batom. Enfim, nós retiramos do Código Penal esse aspecto. Nós tratamos dos crimes sexuais, agora, como crimes contra a pessoa. Essas comissões de inquérito revelaram uma realidade trágica para as meninas brasileiras, para as mulheres brasileiras, que as violações de direitos humanos baseadas no gênero integram a vida das mulheres em todas as idades, classes sociais,
raças, etnias, regiões, religiosidades. E aí é importante mencionar que essas investigações levaram não apenas a alterações legislativas, mas buscaram transformar também uma cultura que é cotidianamente importante enfrentarmos. Há um acervo de leis que reconhecem os direitos humanos das mulheres e das meninas como direitos humanos, que criaram mecanismos para o seu enfrentamento. Eu vou citar algumas entre elas. A Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a lei que transforma a violência sexual em crime hediondo e obriga ao atendimento das vítimas na rede pública, inclusive com a possibilidade de atendimento na dimensão da profilaxia da gravidez, ou seja, tudo isso que eles tentam enfrentar aqui, mesmo no âmbito do aborto legal. Nós temos que afirmar que nós constituímos redes de atendimento às mulheres que sofrem violência sexual, com a pílula do dia seguinte, com tecnologias, com atendimento. Além disso, leis que alteram o Estatuto da Criança e do Adolescente no tocante à violência e exploração sexual para maior proteção. No período entre 2013 e 2016, nós podemos dizer, e nos orgulhar, inclusive mulheres, que o Brasil viveu um período em que o respeito aos direitos humanos foi tratado como diretriz geral. Um elemento coordenador de todas as políticas foi também um período de ampliação da cidadania, através de processos participativos que legitimaram a busca permanente de estratégias para a redução das desigualdades. Eu quero dizer para vocês como foi importante que o presidente Lula tratasse do enfrentamento à pobreza, à miséria extrema, observando os direitos das mulheres. Porque as mulheres, essas estatísticas que nós estabelecemos e a busca dos números no Brasil, foram claras em demonstrar que o mesmo movimento internacional de feminização da pobreza existia e existe no Brasil para ser superado de forma constante. Assim como eu quero dizer que quando a presidenta Dilma assinou a lei que garantiu direitos iguais como trabalhadoras às trabalhadoras domésticas e aos trabalhadores domésticos, mas que a grande maioria são mulheres e mulheres negras no Brasil, isso significou um grito de liberdade contra os resquícios e a presença da escravidão no Brasil. Nesse período dos nossos governos, foram criados bancos de dados e estatísticas que estabeleceram visibilidade às violações e nos deram a condição de produzir essas políticas públicas. Ao lado da consciência de que deveríamos atender e garantir direitos das mulheres, sobretudo as mais vulneráveis, nós tivemos também números, base técnica, base tecnológica, criação de tecnologias para a liberdade, para otimizar os recursos públicos e priorizá-los no enfrentamento a todas as formas de violência e valorização humana, garantia de direitos humanos das mulheres e das meninas. As políticas de direitos humanos das mulheres foram articuladas em todos os âmbitos das políticas públicas, com enfoque de gênero e da diversidade entre as pessoas. Nós sabemos que é necessário educar para os direitos humanos e educar com direitos humanos das mulheres também. Promover políticas culturais, sociais e econômicas, de desenvolvimento científico e tecnológico, mulheres cientistas, mulheres na cultura, mulheres em todos os campos, mulheres que não vivam sob a condição de miséria por serem mulheres, sob a condição de opressão por serem mulheres, entre todas as áreas que tenham, portanto, o eixo dos direitos humanos das mulheres como uma questão fundamental, é um elemento da democracia dos governos. Governos que são contra as mulheres, governos machistas, misóginos, são governos fascistas. Assim, ao promover o protagonismo das meninas, das adolescentes, das jovens, das mulheres em todas as idades, das mulheres idosas, em todas as etnias, das mulheres de um modo geral, nós sabemos que podemos impactar de forma significativa uma sociedade que respeite os direitos humanos de todas as pessoas. Como já se afirmou no início dessa aula, nós vivemos no Brasil, no entanto, um contexto de retrocessos e de perda que se caracteriza não só pela implantação do projeto neoliberal clássico, que destrói direitos, que entrega as riquezas, que acaba com o patrimônio nacional,
que destrói o Estado, porque os neoliberais têm um ódio especial ao Estado, naquilo que o Estado garante de direitos para a sociedade. Mas, para colocar em prática um projeto ultra neoliberal, o que acontece é que o momento que nós vivemos, o ataque às mulheres é total. O paradigma de direitos humanos está sendo questionado. Na prática, está sendo substituído por este governo atual por uma concepção fascista de Estado policial. E uma das bases deste Estado, que ele fomenta culturalmente nas relações interpessoais, é a violência contra as mulheres. É o poder absoluto dos maridos, dos pais, dos pastores, dos padres, da igreja, da religião, de tudo, sobre cada uma de nós. Mas se Olympe de Gouges lutou, se Dilma lutou, se Rose lutou, se Eleonora, Benedita são parte dessa nossa luta, se Dandara gritou forte em Palmares, nós também devemos fazer a nossa parte. Porque o fascismo volta, ele se reestrutura e sempre tem um foco no ataque a nós mulheres nas suas concepções conservadoras sobre o que é o significado de ser mulher. Sempre nos apresentam modelos de mulher, de família, para que a gente se enquadre. O conceito de gênero vem sendo retirado de todos os documentos e das políticas públicas. Na Câmara dos Deputados é tão impossível falar de gênero que há certamente, eu desconfio que há até um sistema de busca eletrônico, onde qualquer palavra que diga gênero em um discurso de uma parlamentar ou em algum projeto de lei, é imediatamente mobilizado um grupo de homens mobilizados de fato pelo ódio contra a nossa liberdade e a nossa palavra, para que caçem a palavra gênero. Busca-se firmar um perfil de mulher como uma pessoa complementar, não como sujeita de direitos universais e indivisíveis, concebidos na Declaração Universal de Direitos Humanos, na Convenção de Viena e na Constituição Federal. Nós não somos complementares. Nós somos mulheres sujeitos de direitos, sujeitas a direitos com garantias de direitos. Os direitos humanos das mulheres, portanto, constituem não só um paradigma para a inclusão da metade da população do planeta no rol de detentoras de direitos humanos, como também uma inspiração permanente para todas as gerações de mulheres, pois todos os direitos devem ser vistos de forma integradas, frutificam nas lutas sociais e muitos ainda estão para serem reconhecidos. Os direitos humanos das mulheres são um desafio para a humanidade, um desafio em todas as esferas, um desafio das nossas vidas como militantes também. Manter a defesa dessas conquistas, manter a defesa de tudo que nós conquistamos no Brasil e no mundo e avançarmos, exigirmos mais garantias e direitos na prática, não apenas formalmente instituídos, é uma das tarefas fundamentais da nossa geração. As mulheres lutam há mais de 300 anos pelo seu reconhecimento. Eu diria que nesses 300 anos nós temos mapeado as nossas lutas, mas ao longo de toda a humanidade nós somos o que somos, a busca por direitos e por reconhecimento. A nossa jornada de luta como mulheres, ela faz com que possamos aprender muito umas com as outras. E eu quero dizer da importância de sermos de um partido que também tem essa dimensão de gênero no seu âmago, um partido que é dirigido por uma mulher, Gleisi Hoffmann, um partido que definiu os 50% de participação nas direções, um partido que tem uma contribuição tão importante para as mulheres brasileiras. A esquerda, de um modo geral, carrega consigo essa contribuição. A luta pela democracia é uma luta fundamental para as mulheres, porque a liberdade ela existe como parte da gente. Mas a democracia não é completa sem que nós tenhamos essa liberdade assegurada também nas nossas vidas. E é por isso que eu quero dizer a vocês que, além de todas as questões que nós vimos aqui, talvez o mais importante que tenhamos que ter nesse momento muito presente é manter a defesa das conquistas da humanidade no que diz respeito aos direitos das mulheres é a principal tarefa que nós temos hoje.
E eu acredito que essa transformação acontece também a partir de um sentimento que vai se produzindo com muita força entre nós. É um sentimento de sororidade. Sororidade é uma palavra tratada tantas vezes entre nós e ela significa, nos dizeres de muitas jovens nos dias atuais, uma solidariedade especial entre nós. Um amor especial a cada uma das nossas trajetórias, por sabermos que onde quer que estejamos, seja qual for a trajetória que tenhamos, nós somos parte de gerações que colhemos os frutos das que vieram antes de nós, mas precisamos plantar muito para que as futuras gerações colham a total igualdade, a total liberdade, a total possibilidade de serem quem são, mulheres livres.